Primeira questão de hoje, Enem 2022/2. Esse /2 significa que é a segunda aplicação, né? Conhecido como PPL do Enem. E ela fala o seguinte: uma observação antes. Essas questões aqui foram interessantes porque todas meio que parece que vão para um lado, para quem está muito acostumado a fazer questão, e de repente elas vão para o outro. Tem que dar uma rasteira, um olé em quem está acostumado a fazer. Então tem que prestar atenção redobrada para não se distrair e ser levado para o lado errado. Em virtude do frio intenso, um casal adquire uma torneira elétrica para instalar na cozinha. Um eletricista é contratado para fazer um novo circuito elétrico para a cozinha, cuja corrente será de 30 amperes. Então ele já te deu a corrente no circuito, vai ser 30 amperes, com a finalidade de alimentar os terminais da torneira elétrica. Ela é elétrica, né? Então ela recebe energia elétrica, ela tem os terminais, que como se fosse uma tomada, digamos assim, onde ela recebe energia elétrica. Ele utilizou um par de fios de cobre de área de secção reta igual a 4 mm², que você percebe que ele começa a te dar características físicas do fio de cobre. Então, provavelmente esse fio de cobre ele não é o fio ideal que a gente usa nas questões normalmente, em que não tem um fio ideal e não tem resistência elétrica. Esse fio vai ser a resistência, tá? Vai ser a resistência. E de 28 metros de comprimento total. Então a gente deu a área da secção reta, que é a secção transversal do fio, deu o comprimento do fio, tá? Desde o quadro de distribuição, onde ficam os disjuntores, até a cozinha, ou seja, esse fio que vai funcionar como um comprido resistor, né? Ele sai do quadro de distribuição de energia e vai até a cozinha, até a torneira elétrica. A tensão medida na saída do quadro de distribuição é 220 volts. Aqui podia derrubar muita gente, achar que isso aqui está falando da tensão do circuito. Só que se você já prestou atenção, inclusive nas aulas anteriores, à medida que a corrente vai passando por uma resistência, o potencial de cada ponto vai diminuindo, ela vai perdendo energia potencial elétrica, então o potencial vai diminuindo até chegar na torneira, né? Já que quando uma corrente elétrica atravessa uma resistência, você tem um potencial após a resistência diferente do potencial que havia antes, causando uma diferença de potencial. Então essa tensão que ele está medindo aqui não é já a DDP no fio inteiro, mas sim o potencial de onde a energia sai, no quadro de distribuição de energia. Isso aqui podia confundir. Considere que a resistividade do fio de cobre, aí deu resistividade complementando a ideia de que ele está usando, dando as características físicas do resistor para você poder usar a segunda lei de Ohm, né? É 1,7 vezes 10 a menos 8 ohm/metro. Considerando a resistência da fiação, ou seja, então a fiação tem resistência, a tensão aplicada aos terminais da torneira é mais próximo dele. Então, você saber quanto de tensão ela perdeu durante o trajeto, né? Qual é a diferença potencial da caixa de distribuição até a torneira, para saber qual é a tensão que chega lá na torneira. É mais ou menos como se fosse algo assim. Que eu tenho o quadro de distribuição de energia e aqui eu tenho a torneira elétrica. Esse fio vai funcionar como um resistor. Aqui tem um potencial de 220 volts. E aqui vai ter o potencial da torneira elétrica. Vou chamar de VTE. Tá certo? Então essa é a ideia geral. Então eu vou fazer U igual a R vezes I aqui, para esse trecho. Mas primeiro o que eu tenho que descobrir então? Eu preciso descobrir o R. É Rho vezes L sobre A. Quem que é o Rho? É a resistividade. Isso aqui, gente, é a segunda lei de Ohm. Vamos colocar aqui, ó. Já devo ter falado em alguma aula aqui antes, mas vamos colocar aqui. Desencargo consciência, segunda lei de Ohm. A segunda lei de Ohm
diz que a resistência, lembra que a primeira é o URI, né? O U igual a RI. A segunda fala que a resistência é o ρ, resistividade do material, L, o comprimento do material, o comprimento do resistor, sobre A, que é a área da secção reta, ou da secção transversal do resistor. Vou colocar aqui também a primeira lei de Ohm. Porque eu vou usar, né, aqui no final para descobrir o potencial aqui. Ela é U igual a R vezes I. Lembrando que o U é uma diferença potencial, que seria o potencial inicial menos o final. Sim, ele é ao contrário das diferenças comuns que a gente vê. Quando a gente vê variação, diferença, a gente pega sempre final menos inicial. A tensão, provavelmente devido ao legado que se acreditava antigamente que era as cargas positivas que se mexiam e posteriormente foi observado que eram as cargas negativas, acabou ficando invertido. Então a tensão elétrica, a diferença potencial, ela é a inicial, de onde a corrente parte, a corrente convencional, menos a final, tá certo? Menos a final. Beleza. Então essa é uma outra forma de ler aí a primeira lei de Ohm. Voltando, aplicando a segunda lei de Ohm aqui para descobrir quanto vale a resistência do fio. Observe que aqui tem o fio, mas eu simplifiquei como se tivesse reunido toda a resistência dele, que ele tem no fio como inteiro. É como se o fio inteiro fosse um grande resistor. Eu só desenhei de forma esquemática, então eu resumi ele todo num Rzinho, num resistor aqui desenhado, como se esse restante aqui não tivesse resistência. Eu concentrei ela toda aqui só para poder desenhar o esquema. O ρ, 1,7 vezes 10 a menos 8. O comprimento, 28 metros. E agora, gente, a área da secção transversal está em 4 milímetros quadrados. Está em milímetro quadrado, enquanto o comprimento está em metro. Qual a unidade que eu uso? Olha, como eu sempre digo, seguir pela unidade de medida da grandeza que tem a unidade mais composta, digamos, composta por outras unidades, que nesse caso é a resistividade. Ela é dada por ômega metro. Se ela é dada por ômega metro, então quem manda aqui vai ser o metro. Tá? Aqui tem que ser em metro, aqui em metro quadrado, para ficar o ρ igual a ômega metro. Então não posso colocar a área da secção reta com 1 milímetro quadrado se eu usar a resistividade como ômega metro. Se eu tivesse aqui ela em ômega, milímetro quadrado dividido por metro, beleza. Mas não, está em metro, então eu tenho que converter de milímetros quadrados para metro. Lembrando que milímetro, como que se faz a conversão? Você lembra da conversão de milímetro para metro, que é multiplicar por 10 elevado a menos 3, ou dividir por 1000, como você preferir. Eu prefiro pensar assim, fica mais compacto, linear, não fica com fração, né, divisão. Só que como é ao quadrado, você eleva tudo ao quadrado. Olha como ficou fácil agora. Então é multiplicar por 10 elevado, vou colocar o quadrado aqui. Então acaba sendo multiplicar por 10 elevado a menos 3 ao quadrado, ou seja, multiplicar por 10 elevado a menos 6. Então na área de secção transversal, vou colocar 4 vezes 10 a menos 6 metros quadrados. Aí agora eu simplifico 28 por 4, sobra 7. 10 a menos 8 por 10 a menos 6 fica 10 a menos 8 menos menos 6, ou 10 a menos 8 mais 6. Então aqui fica menos 2. 1.7 vezes 7, a hora que você dá pausa aí no vídeo e treina a sua habilidade continha enquanto eu consulto a minha colinha, né, que eu fiz a resolução antes de gravar a aula, claro. E isso aqui, 1.7 vezes 7 vai dar 11,9. 11,9 vezes 10 a menos 2. Então eu tenho que a resistência do fio é de 0,119 ohms. Pronto, primeira etapa do exercício foi. Agora eu tenho que achar a tensão, a diferença de potencial daqui para cá. Né? Eu podia fazer U igual a RI, achar a diferença de potencial e aí parte de 220 eu sei quanto que é aqui. Porque na diferença entre esse ponto e esse tem que dar o U que eu encontrar fazendo a primeira lei de Ohm. Mas para já usar essa ideia e para fixar que eu não trabalhei nas aulas anteriores, se eu não me engano, de que a diferença de potencial é o potencial inicial menos o final, eu vou substituir já o U por VI menos VF. Então vamos fazer aqui a primeira lei de Ohm, U igual a R vezes I.
Eu quero o U, na verdade eu quero o VTE, que seria o VF, né? Aqui é o início, de onde a corrente sai, e aqui é o fim, né? Então, eu vou colocar aqui, ó, V inicial menos V final. O R é 0,119. O I, ele deu no enunciado, está ali 30 amperes. Aí o VI é 220, que é o V do quadro de distribuição, menos VF, que eu já vou trocar por VTE, que é o, é o potencial, é a tensão na torneira elétrica. 0,119 vezes 30, a hora que você dá pausa e faz a continha, estou olhando minha colinha aqui, dá 3,57. 3,57. E tá aí o potencial na torneira elétrica, a tensão é 200 e passei o VTE para o lado de lá, ficou era menos, ficou mais VTE. O 3,57 eu passo subtraindo 220 e você vai ter aí, só para eu não errar aqui, faz a continha também, treina com subtração com vírgula, 216,43 volts, vai ser a tensão que vai chegar ali nos terminais da torneira elétrica. Ele quer mais próxima de, eu fico então com o 216 da letra C de casa.